Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil. Guilherme Polo chegando com mais um vídeo para vocês. E o canal Fisicando Fácil, você que está chegando agora, tem o objetivo de te dar uma força nos estudos de física, né? Que você consiga tirar suas dúvidas, tá? E mandar bem nos principais vestibulares, nas provas, no Enem, né? No modo geral, as provas, de modo geral, né? Bom, galera, seguinte, hoje a gente tá lá gravando a aula de número 5, tá? Somente com resolução de exercícios. Eu escolhi com muito carinho para vocês e de forma muito detalhista, né, e criteriosa os exercícios. São 5 exercícios, tá? Ao todo. E a gente vai dar hoje exercícios do paralelogramo, método paralelogramo, né? Soma de vetores, ok? Vamos começar então, né? Eu vou colocar o exercício aí na sua tela, tá? E aí, galera, antes de a gente começar a fazer os exercícios, né? Por favor, se você tá tendo um ganho, né, com as minhas aulas aqui do canal Fisicando Fácil, não esquece, né? Deixa aquele like, tá? Que ajuda muito no meu projeto aqui do YouTube, tá? E também se inscreva no canal, clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, tá bom? E espalhe esse vídeo para os seus amigos nas redes sociais, tá bom? E aquela pessoa que você conhece que tem alguma dificuldade em física, que está precisando prestar um vestibular e tenha dificuldade, né? Também compartilhe para ela que você vai estar ajudando tanto a mim como essa pessoa, beleza? Galera, bora pro vídeo de hoje então? Bom, eu vou colocar o exercício na sua tela, tá? O nosso primeiro exercício, depois eu volto com a resolução, tá? E tenta fazer aquele esquema, né? Para o vídeo, né? Tenta você resolver aí, caso se você não conseguir, depois você acompanha a minha resolução. Show de bola? Então, ó, fica de olho que eu vou colocar ele na sua tela. Os vetores A e B representados na figura têm módulos iguais a 4 metros, sendo que o cosseno de 45 graus e o seno de 45 graus é igual a 0,7. Conclui-se que a intensidade do vetor resultante R é igual a A mais o B em metros, é de aproximadamente. Bom, pessoal, esse exercício, né, a gente tem aqui um ângulo, né, entre um vetor, tá? Então aqui no caso, né, a gente tem o ângulo de 45 graus, né? Ou seja, ele só me passou esse ângulo, porém, eu sei que o complemento desse ângulo vai ser 45 graus, porque aqui é um ângulo reto, né? Então é 90 graus. Então eu sei que esse ângulo que ele não me deu é 45, tá bom? E aí a gente tem dois vetores que são iguais, né? Tem 4 metros, né? Ambos os vetores A e B, tá? Ele me deu os cossenos dos ângulos 45, seno de 45 e os módulos do A e do B. E aí ele quer saber a soma, o vetor resultante R de A mais B. Para isso a gente vai jogar naquela fórmula, né? Aonde a gente tem que fica dessa seguinte maneira, né? O R ao quadrado, ou seja, a minha resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo do meu vetor A ao quadrado mais o módulo do meu vetor B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B, tá? E também vezes tudo isso multiplicado pelo cosseno do ângulo, que no caso aqui é 45 graus, tá? E aí a gente fazendo essas contas, né, substituindo, a gente vai ficar aqui o meu vetor resultante ao quadrado, né? É igual, quem é o meu A, né? É 4, 4 ao quadrado dá 16, tá, galera? 16, aqui o B também vai ser 4, 4 ao quadrado dá 16. Mais 2 vezes o módulo do A, que é 4, vezes o módulo B, que também é 4, vezes o cosseno de 45, que é 0,7. Então a gente tem a resultante ao quadrado é igual a 16 mais 16, 32, né? Então eu tenho aqui 32 mais 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 4, 32, né? 32 vezes 0,7 vai dar 22,4, ok? E aí a minha resultante ao quadrado é igual, fazendo essa soma, né? 22,4 mais 32, a gente vai chegar em 54,4. Aí que eu faço agora, galera? A gente tem aqui
um quadrado. Para mim tirar esse quadrado, eu coloco a raiz aqui, nesse número. Então, ficando da seguinte maneira, né? O meu vetor R, da vetor resultante, é igual a raiz de 54,4. Aí perceba, não tem na alternativa isso, né? Ele te dá alguns valores lá. No caso, como você está no vestibular, você não tem calculadora, né? O que você pode pensar? Bom, para fazer a raiz de 54 vai ser meio complicado porque não é uma raiz exata, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que pensar por esse método, né? Quais são as raízes próximas desse valor de 54 que eu posso pensar? Então a gente tem o 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Então a gente sabe que 7 ao quadrado é 49. E também sabemos que 8 ao quadrado é 64. Ok? Então, o 54 está nesse intervalo, concorda comigo? Entre o 49 e o 64. Tá? Então, a gente sabe que vai ser 7, né? Porque o 54 é maior que o 49. Então, vai ser 7 e alguma coisa, vírgula alguma coisa que é esse decimal. Aí você percebe o quê? Que nas alternativas, o único item que tem 7, vírgula alguns decimais, né? É a alternativa B. Né? O A é 8, que é acima. Se fosse 8,2 não é, porque não é maior que 64, né? 54 é menor que 64. E o 6,5, que é a alternativa C, né? Também não seria, porque seria menor que 54,4, né? Então a gente consegue, vou até deixar aqui uma caixinha para vocês terem isso aqui que é importante, tá? E aí a gente consegue chegar na resposta, que é a alternativa B, então, né? Então o vetor resultante é 7,4, ok? Ficando com a alternativa, ó, galera, a alternativa B, ok? Alternativa B. Tranquilo, galera? Bom, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Um corpo de massa de 200 gramas é submetido à ação das forças F1, F2 e F3 coplanares de módulos F1 5 N, F2 4 N, F3 2 N, conforme a figura a seguir. A aceleração do corpo vale em metros por segundo. Bom, galera, esse exercício aqui, né, é o número 2 da Universidade Estadual de Londrina, um exercício onde tem um pouco já mais complexo, tá? Porque ele tem alguns passos, não é somente jogar numa fórmula, tem alguns conceitos que você precisa entender, ok? Então vamos lá, ó. Ele deu 3 forças, tá? Que está sendo aplicada num corpo de massa de 200 gramas, ok? Aqui tem o corpo. Então tem uma força F2 de 4 newtons, uma força F3 de 2 newtons e uma força F1 de 5 newtons, ok? Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que calcular a força, né? Ele pede a aceleração do corpo, né? Porém, a gente precisa calcular primeiramente a força resultante desses vetores aqui, tá? Então, a gente vai ter que calcular a soma resultante dos vetores de força aqui no exercício. Para isso, perceba, ó, a gente tem um ângulo reto, tá? Isso já vai me entender que eu vou ter que usar o método de 90 graus, né? Então a gente vai fazer Pitágoras. Porém, eu tenho 3 forças, eu não consigo aplicar Pitágoras aqui. O que eu vou ter que fazer? Lembra daquela parte teórica aonde eram os vetores opostos? Então eu tenho aqui, na verdade, o F3 e o F1, eles estão em um ângulo de 180 graus, concorda comigo? 180 graus entre eles. O que eu vou ter que fazer? O meu F1 está apontando para cá, ok? O meu F2 está apontando para cá. Né? Eles estão apontando um para a direita e o outro para a esquerda. O que eu vou ter que fazer? É só subtrair esse 5 do 2, tá, galera? Então, ficando como, né? A gente pode calcular esses dois vetores como, né? Então a gente pode fazer que o meu vetor F1 menos
o meu vetor F3 vai ser 5 newtons menos 2 newtons. E isso vai me dar 3 newtons, ok? Então eu já não tenho mais, agora eu já decompus isso aqui em um vetor só. Eu sumi com esses dois vetores e fica com um só, que é 3 newtons. E aí, redesenhando ele, o que eu posso encontrar aqui, ó? Eu continuo com o meu vetor, com o meu vetor F2, tá? Continuo com o meu vetor F2. Meu vetor F2 de 4 newtons, tá? E aí agora eu tenho 3 newtons para esse lado daqui, ó. Então eu tenho o meu outro vetor aqui, que é 3 newtons, tá? Tenho o meu objeto aqui, né? Ele continua com o objeto, tá? Aqui é um corpo M. E agora eu tenho também aqui o ângulo de 90 graus. E agora eu consigo, né? Se eu fizer uma tracejada aqui, ó. E aqui no caso, aí eu consigo calcular o meu vetor resultante, ó. Aqui seria a minha força resultante, ok? Meu vetor da força resultante, ok? E aí eu aplico Pitágoras, né? Porque eu tenho esse cara que vale o F2, vale 4 newtons, né? E esse F3. E aí eu aplico Pitágoras. Como que fica, né? Então, fazendo por Pitágoras, a gente vai ter que F resultante, o módulo do meu vetor F resultante ao quadrado é igual ao 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ok, galera? E aí a gente vai chegar em fazer essas contas, né? Força resultante, o meu vetor força resultante é igual a 16 mais 3 ao quadrado dá 9. E aí a minha força resultante vai ser 25 newtons. Ah, então eu tenho agora a minha força resultante aqui, que vale 25 newtons. Beleza. Porém, eu não tenho ainda o que ele me pede, que é a aceleração, tá? E aí eu vou ter que calcular pela uma formulinha que a gente ainda não é referente a essa matéria aqui, né? Sobre vetores, porém ela é da seguinte maneira, né? A gente sabe que a força resultante, né, é igual a minha massa vezes a minha aceleração, ok? Então essa é a nossa fórmula que a gente vai jogar agora os valores. E aí jogando nessa fórmula, a gente vai ficar da seguinte maneira, né? A minha força resultante, galera, perdão, aqui ó, esqueci de fazer o seguinte, né? Aqui está ao quadrado, né? Então eu vou ter que tirar a raiz aqui de 25. Desculpa, galera, faltou esse detalhe aqui. Então, a raiz de 25 newtons, né? Que é igual a 5, tá? Acabei esquecendo de fazer, beleza? Então, é 5 newtons, ok? Agora sim a gente sabe que a nossa força resultante é 5 newtons, tá? E aí a gente só joga na fórmula e acha a aceleração, que ele pede pra gente, tá? E aí fazendo essas contas, a gente vai chegar na seguinte resposta, né? A gente vai substituir aqui os valores. Então vai ficar, a minha força resultante é 5 newtons, é igual a minha massa, que é 200 gramas, vezes a minha aceleração que eu preciso calcular. Eu isolo a minha aceleração, tá, galera? Então a minha aceleração vai ser 5 newtons dividido por 200, né? 200 gramas. Ok?
E aí a gente tem a resposta aqui, fazendo essa conta 5 dividido por 200, a gente vai chegar no valor de 0,025 metros por segundo ao quadrado, ok? Perceba, galera, newtons por grama não dá metro por segundo ao quadrado, porém 1 newton é a mesma coisa que multiplicar metros por segundo ao quadrado, né? Então, fazendo essa transformação de unidade aqui, é a mesma coisa. Então, 0,25 metros por segundo ao quadrado, a gente chega na alternativa, ok? E aí a gente chega na alternativa A, né, galera? Então, a gente fica com a alternativa A. Show de bola? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? O exercício de número 3. Um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Primeiro movimento, galera. Um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. 2. Um deslocamento de 30 centímetros na direção horizontal para a direita. Terceiro deslocamento, um deslocamento de 60 centímetros na direção vertical, parede para cima. No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da força tem módulo igual a... Bom, pessoal, esse exercício da UDESC, né, é um exercício interessante porque eu coloquei justamente que é um exercício mais de aplicação, não é, né, só questão de jogar uma fórmula e somar eles, né? Ele te dá uma situação, um probleminha, né? Pra gente resolver, então eu achei interessante colocar ele aqui no vídeo, tá? Então o que acontece, né? Ele te dá um deslocamento, né? De uma formiga, uma parede plana e vertical, e aí a formiga ela realiza 3 deslocamentos, né? O primeiro deles, né? Que eu chamei aqui, no caso do meu vetor A, né? Ele faz um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical e parede para baixo. E note, galera, ele deu esses deslocamentos e ele não pediu para você, ele não te deu o desenho, justamente para o quê? Para você realmente cobrar isso de você e você desenhar ele, né? E aí você precisa ter a ideia, né? E o conceito de direção e sentido, né? Então direção vertical para baixo. Então sentido e direção, né? Aí no segundo deslocamento, que é o meu vetor B que eu fiz aqui, ó, um deslocamento de 30 centímetros na direção horizontal. Opa, horizontal é assim, para a direita, então apontando a minha extremidade para a direita. E lembra fazendo a conexão, né? Origem, extremidade, origem, extremidade. E o terceiro deslocamento de 60 centímetros na direção vertical. Então, direção vertical nesse sentido aqui, né? E para cima, então apontando para cima, ok? Então meu vetor C. Logicamente esses valores, né, 20 centímetros, 30 e 60, não estão aqui, galera, em escala, tá? Eu fiz na régua, mas de uma forma fora de escala, tá? Só para você, ilustrativo para você entender. E aí ele pede, desde o deslocamento dos três, né, desses 3 deslocamentos, ele pede para a gente fazer o deslocamento, qual que é o módulo do deslocamento resultante. Ou seja, ele partiu daqui a formiga, né? Foi para cá e ele quer saber a soma desses caras aqui, como que funciona. Então o que a gente tem que perceber, ó? A gente tem aqui, se a gente comparar o vetor A com o vetor C, eles são opostos, né? Porque eles têm a mesma direção, né? Eles estão na direção vertical, porém sentidos ao contrário, né? Eles estão no sentido, um está para baixo e o outro está para cima. E aí a gente, se a gente fosse, cara, a gente não pode mudar características desses vetores. A gente pode transludar eles, né? Para você conseguir entender melhor, eu poderia colocar, por exemplo, esse vetor C aqui, ó, fazendo um 180 graus. Eles estão 180 graus aqui, tá? Mas eu poderia puxar um desses vetores, deixar na mesma linha para você conseguir entender melhor. E aí eu poderia fazer a subtração, ou seja, que o meu vetor C, se eu subtrair o vetor C, o vetor C menos o meu vetor A, eu vou ter um vetor resultante, né, nessa soma. Então, se eu pegar o 60 e subtrair do meu 20, eu vou ter um vetor de 40 centímetros, tá?
E aí a gente ficaria como, né? A gente colocaria, redesenhando ele, a gente ficaria da seguinte forma, né? A gente colocaria, eu continuaria tendo eu continuaria tendo o meu vetor B aqui, tá, galera? Ó, meu vetor B aqui, tá? Meu vetor B. E aí eu continuaria tendo meu vetor C no caso, né? Na verdade eu só colocaria ele menor, né? E aí aqui ficaria com 40, tá? E aqui seria o meu vetor C, tá, galera? Então, o que acontece? A gente consegue fazer aqui um ângulo de 90 graus, tá? Ó, tem um ângulo aqui de 90 graus. E aí a gente pode fazer da seguinte maneira, né? Formar um triângulo aqui, ó. Um triângulo, né? Então, se eu colocar esse cara e arrastar aqui, ó, fazer um tracejado para você entender melhor, paralelo, puxar esse vetor C para cá paralelo, ó. Paralelo. E aí eu traço o resultante que eu vou fazer de preto, tá? E aí a gente consegue fazer ele aqui, ó, galera. Meu vetor resultante, tá? Então a gente vai chamar de R, ok? Meu vetor resultante. E aí a gente aplica Pitágoras, né? Como que a gente faz? Deixa eu só fazer uma setinha aqui para você não ficar perdido, né? Esse daqui é o desenho que ele te deu, tá, galera? No exercício. E esse aqui você redesenhando, fazendo a subtração, né? Desse daqui menos esse, tá? Então o que acontece? A gente vai fazer o seguinte: a gente pega Pitágoras, né? E vai ficar da seguinte maneira, né? A gente tem então o módulo do meu vetor resultante ao quadrado é igual ao... Aqui quanto que vale, galera? Aqui vale 40, né? Então eu tenho 40 ao quadrado mais... Quem que é o meu vetor B? Meu vetor B é 30, né? Então 30 ao quadrado. O meu vetor resultante ao quadrado vai ser 40 ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, coloca uns zeros, né? Então 40 ao quadrado vai dar 1.600, mais 30 ao quadrado dá 9, coloca mais dois zeros, né? 900. Beleza, galera? Aqui é matemática só. E aí, fazendo a soma, né, de 900 mais 1.600, a gente chega em 2.500, tá? Centímetros. E aí, se eu tirar a raiz, eu vou chegar em... Tirando a raiz de 2.500, raiz de 5 é 20, raiz de 25 é 5. Como tem dois zeros, né? Então fica 50, né? 50 centímetros. E aí a gente chega na alternativa B. Ok, galera? Então, alternativa B, 50 centímetros. Tranquilo? E bom, esse exercício, né, galera, tem essa sacada de você conseguir fazer essa soma, né, desses dois vetores. Um é o oposto do outro, tá? Então ficaria A mais menos o vetor C. E aí você fazendo a conta, 60 menos 20 dá 40, ok? E aí você faz por Pitágoras e acha a resultante, tá? Bom, galera, vou colocar o próximo exercício na sua tela, né? E aí depois eu volto com a resolução. Show de bola? Fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Os garotos A e B da figura puxam por meio de cordas uma caixa de 40 quilos que repousa sobre uma superfície horizontal, aplicando forças paralelas a essa superfície e perpendicular entre si. Opa, pera aí, Guilherme, como que é? Perpendicular entre si? Então galera, ângulo de 90 graus, né? De intensidade de 160 newtons e 120 newtons respectivamente.
O garoto C, para impedir que a caixa se desloque, aplica uma outra força horizontal em determinada direção e sentido. Desprezando o atrito entre a caixa e a superfície de apoio, a força aplicada pelo garoto C tem intensidade de... Exercício também de aplicação, tá? Eu coloquei justamente ele por conta disso, tá? Então a gente tem aqui uma caixa, né? Que está sendo aplicada duas forças, né? Por dois meninos, tá? Por dois garotos, tá? Uma caixa de 40 quilos. E eles têm o garoto A faz uma força de 160 newtons e o garoto B 120 newtons, tá? Elas são perpendiculares entre si, ou seja, elas têm um ângulo de 90 graus, tá, galera? E tem um outro garoto C, ele quer que, para impedir que a caixa ela se desloque, ou seja, que ela fique em equilíbrio, né, galera? Quando ele fala que a caixa impedir que ela se desloque, a gente fala em repouso, em equilíbrio, tá? Fisicamente falando. E ele quer saber qual que é a força do meu vetor C aqui que o garoto C precisa fazer para que isso aqui fique em equilíbrio, tá? Então o que a gente tem que fazer? Perceba, ó, ângulo de 90 graus. Então, Pitágoras, né, galera? Para mim calcular a resultante. Como que eu faço isso? Eu pego a paralela aqui, ó, do meu vetor B, tá? E aí o que eu faço, ó, galera? Eu pego o meu vetor B, faço uma paralela, ok? Fazendo da seguinte maneira, né, ó. Aqui, tá? Depois eu faço com o meu vetor A a mesma coisa. Traço uma paralela, ok? Chegou num ponto e eu traço ela. Eu traçando ela, eu vou fazer aqui com essa cor, um marrom mais claro, ó. Fazendo aqui, ó. Vai ser a minha força resultante, tá? Que as duas forças aqui perpendiculares, né, estão entre si, estão fazendo. Ou seja, aí, galera, eu calculando esse vetor, o meu vetor C, logicamente, vai ser igual a ele, porque se eu tenho uma força resultante, um número aqui da força resultante aplicando para cá, logicamente ele está na mesma direção, ok? Portanto, ele vai ter que fazer a mesma força que der esse valor aqui para que ela fique em equilíbrio. Ok, galera? Bom, então vamos calcular essa força. Então, primeiramente, né, a gente tem aqui o quê? Que a minha força, né? A minha força resultante, né? O módulo dela, o módulo da minha força resultante é igual aos quadrados, né? Aos quadrados que eu tenho aqui, né? No caso, né? Esse cara aqui, que é o vetor A, tem 160 newtons, tá? Ao quadrado, mais o meu vetor B, que é 120 newtons, ao quadrado. Então, a minha força resultante, né? Meu vetor força resultante ao quadrado é igual a 160 ao quadrado, vai dar 25.600 newtons, né? Mais 120 ao quadrado vai dar 14.400 newtons, ok? E aí fazendo essa soma, né? Eu vou chegar fazendo essa conta, né? A gente vai chegar num valor de 40.000 newtons, ok, galera? E aí eu tiro da minha raiz, tá? Tirando da raiz vai ficar força resultante é igual a raiz de 40.000, que vai dar raiz de 4 é 2, né?
E aí, como tem 4 zeros, como é ao quadrado, né? Então é a mesma coisa que 4 tira 2 zeros, né? Então quando eu levar ele ao quadrado vai aparecer 2 zeros. Então fica 200 newtons, tá? Então a minha força resultante é igual a 200 newtons. Portanto, né, galera? Portanto, a minha força, o meu módulo da força C, do vetor C, é igual a 200 newtons. Tá, galera? Entendeu? Justamente porque se for menos do que 200 newtons aqui, ele não vai ficar em equilíbrio, tá? Então a minha força, o meu módulo da força resultante e da força C, né, é 200 newtons. E aí a gente fica com a alternativa, ó, galera, alternativa E. Alternativa E. Beleza, galera? Bom, vamos para o último exercício da nossa aula de hoje, tá? Vou colocar ele na sua tela. Um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores de deslocamentos D1 e D2 ilustrados na figura. Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 quilômetros e para a segunda entrega, percorreu uma distância de 6 quilômetros. Ao final da segunda entrega, a distância em que o caminhoneiro se desloca do ponto de partida é... Bom, pessoal, esse exercício aqui da VUNESP, né, um exercício onde tem um caminhoneiro, né, que ele faz 2 entregas de mercadoria e ele faz um deslocamento, ele inicia desse deslocamento no vetor de 10 quilômetros e depois ele parte para uma segunda entrega com um deslocamento de 6 quilômetros, tá? E com 30 graus aqui em relação a esse plano aqui, ok? E aí agora o que acontece? A gente vai ter que calcular, né? Ele pede a distância desde o ponto inicial, né, até o final da segunda entrega, ok? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que traçar uma resultante aqui, né? Então eu tenho uma soma do primeiro vetor, conectei a origem desse vetor com a extremidade e agora eu vou ter que calcular o vetor resultante, ok? Então para isso agora eu vou pegar aqui a minha caneta marrom e vou fazer essa resultante, ok? Então o meu vetor resultante será esse cara aqui, ó. E aí como que eu conecto o vetor resultante? Eu pego a origem do primeiro com a origem do meu vetor resultante e ligo até a extremidade do último vetor, que é essa extremidade aqui, ficando dessa seguinte maneira, né? Então aqui seria meu deslocamento resultante, ok? E agora eu preciso calcular ele, ok? E lembrando, galera, aqui a gente tem um ângulo, né, de 60 graus, tá? Porque aqui eu tenho 30, aqui é um ângulo reto, que falta para 90 é 60, né? Então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente pode usar o método, usando o método paralelogramo, a gente vai transportar fazer uma paralela, né, daqui e esse vetor também para cá, ficando, né, que eu vou redesenhar para você ver como que fica, né? Então eu vou refazer aqui o desenho. A gente tem esse vetor, ok? Depois a gente vai ter esse outro vetor, tá? A gente tem a resultante, vetor resultante. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e jogar uma paralela para esse lado aqui, ok?
E também vou fazer a mesma coisa para esse outro vetor aqui de 10 km, tá? Então, ficando... eles se uniram, né? Aqui fazendo a paralela. Então, lembrando que aqui, né? Deixa eu refazer. Eu tenho um ângulo já de 30 graus, tá? Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. E aí, pela regra da geometria, eu sei que o ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que o valor do ângulo eu vou enxergar do outro lado. Tá? Lembrando que isso aqui, né, galera, é um paralelogramo regular, né, certinho, um paralelogramo, né? Então, aqui no caso, ele vai ser 60 graus. Ok? Bom, galera, agora, né, a gente já tem então os ângulos de 60 graus. E aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. Lembrando que a soma de um paralelogramo, né, regular, ele tem que dar 360 graus, né? Então eu já tenho aqui 120, então vai faltar 240. Como eu tenho dois ângulos, então eu chego à conclusão que é 120 de cada ângulo aqui que falta, certo? Para dar 240. Então eu sei que tudo isso aqui vale 120. E aqui eu também sei que vale 120 graus. Ok? Agora, o que eu vou ter que calcular? Eu tenho esse ângulo de 60 graus formado entre os dois vetores e vou ter que fazer o cálculo pela fórmula dos métodos do paralelogramo, que é como, né? Eu tenho que o meu vetor, que é o caso aqui é o dr, né? Dr ao quadrado vai ser igual ao a, meu vetor ao quadrado, mais o meu b ao quadrado, mais duas vezes o a vezes o b, vezes o cosseno do ângulo, ok? E aí eu tenho que o meu dr ao quadrado vai ser o meu a, que eu sei que é 10, né? Então 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais duas vezes o a pelo b, né? Que aí no caso, o a aqui, perdão, eu esqueci de colocar, que é 10, tá? Que é 10. O b é 6, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus entre eles, ok? E aí, fazendo essa conta, né? O meu dr vai ser 10 ao quadrado vai dar 100, né? Mais 6 ao quadrado, 36. Mais o cosseno de 60 vale meio, né? E aí aqui no caso o cosseno de 60 seria a mesma coisa que o cosseno, né, de 120, né, que daria menos meio. Então eu vou colocar um menos, ao invés de colocar menos cosseno aqui, eu vou colocar menos aqui nesse, substituir por esse mais aqui, tá? Menos o cosseno de 60 que dá meio, né? Então vai ficar meio vezes 2 vezes 10 vezes 6. E aí vai ser... Aqui vai dar 36, né? Essa soma aqui. Fazendo essa multiplicação aqui vai dar 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 2 dá 120. 120 multiplicado por meio dá 60, né? Então vai ficar menos 60. 136 menos 60 dá 76. E aí eu preciso tirar esse da raiz, né? Então dr vai ser a raiz de 76. Aí você percebe que não há alternativas com raiz de 76. Porém, o que acontece? Ele não é que está errado, você vai ter que fazer a fatoração desse 76, né? Então a fatoração a gente sabe que eu sei que 76 dividido por 2 vai dar 38. 38 por 2 vai dar 19. E 19 é divisível por 19 mesmo.
Então isso aqui fica 2 ao quadrado vezes 19. Tranquilo, galera? E aí o que acontece? A gente vai ter então a raiz de 2 ao quadrado vezes 19. Porém, o que acontece? Eu só posso tirar essa raiz, eu vou cancelar, né? Então eu vou pegar aqui o 2, cancelar com a raiz e tiro esse 2 da raiz. Né? Eu não posso tirar o 19 da raiz porque eu não tenho um 2 aqui para cancelar. Então eu jogo o 2 fora da raiz e fica 19. Raiz de 19 quilômetros, né? Que é a unidade de medida que ele colocou no exercício, ok? Então a resposta é essa. Então eu vou marcar aqui, ó, dr é igual a 2 raiz de 19 quilômetros. Tranquilo, pessoal? E aí a gente fica com a alternativa C. Beleza, galera? E a gente chega na alternativa C. Bom, galera, a aula de hoje fica por aqui, tá bom? Espero que gostem dos exercícios, né? E até o próximo vídeo. Bons estudos, tá? Se pareceu alguma dúvida, pode deixar no comentário aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos, valeu e até a próxima.